Vamos ao segundo signo do zodíaco, Touro. Áries é aquele que traz a semente, aquele que desperta. Touro é aquele que fixa a semente na terra. Touro é do período em que você sai de uma vida nômade e você vai se fixar na terra. É a semente plantada no chão. Por isso que Touro traz tanto a coisa da retenção, do acúmulo, até mesmo para quando você vê a força do touro. O touro é um animal muito forte, é um animal que ele anda devagar, porque imagina você colocar aquele bando de arroba para andar, ele realmente ele precisa desse tempo, desse espaço, ele fica lá ruminando, andando, mas não queira ver a fúria de um taurino, viu? O taurino tem uma força e uma fúria muito grande. E a energia de touro traz os nossos valores e o resultado prático e concreto das coisas. Gente, touro é signo de matéria. Ele materializa sonhos, ele materializa objetivos. Ele precisa ter senso de valores. Quando você tem uma área do seu mapa, por exemplo, onde você tem touro, é onde você precisa ser mais determinado, mais persistente, mais tenaz, e você não vai mudar toda hora. Por isso que falam erroneamente às vezes, o taurino é teimoso, o taurino não muda, mas porque ele precisa ter essa força dos valores dele muito definidos, muito firmes. Por isso ele não muda, ele busca segurança. A casa de touro no mapa astral é a segurança material, diretamente oposta à casa 8, que é escorpião, a segurança emocional. A gente sempre tem de ver a astrologia com os eixos. Então, touro traz para a gente a nossa segurança material. Por isso ele é tenaz, ele é persistente, ele vai atrás do que ele deseja. Agora, como eu falei, quando ele não desenvolve os valores dele, o que, que ele pode desenvolver? E aí que a gente vê aquele touro que está disfuncional, vamos dizer assim. Ele pode desenvolver apatia, preguiça, ele fica excessivamente materialista, ele vai achar que só o dinheiro e as posses e o acúmulo é que vai servir. É aí que você vê o touro com, né, um pouquinho, né, um pouco mais acima do peso, porque ele tem também essa ligação com a comida. A casa 2 é a casa da alimentação, a casa também dos cinco sentidos, principalmente na área de doces. Vênus rege essa parte do açúcar, então ele tem essa questão muito desenvolvida. E também quando a gente vê, né, quando a criança chega naquela fase dos terríveis dois, ela está numa fase taurina, do tipo, o meu brinquedo é né, o meu carrinho, a minha boneca, eu não vou dividir com ninguém. Então, é muito quando a gente está excessivamente também possessivo, ciumento, materialista. Essa é uma fase natural da vida, até porque o taurino, se você quer conservar bem algo, o taurino é aquele que sabe conservar as coisas. O taurino é extremamente de confiança, sólido, leal, ele não muda de opinião a qualquer momento. Ele sabe o valor das coisas, ele sabe o limite das coisas, ele gosta do dinheiro, ele gosta de ter o dinheiro dele. Então, muita gente que às vezes diz assim: você só pensa em dinheiro, é para o taurino que você vai pedir dinheiro emprestado, porque você sabe que ele tem, porque ele guarda muito bem o dinheiro dele para as coisas que dão prazer a ele, né? Touro também é o signo do prazer, da sensualidade, da luxúria nesse bom sentido, assim, de saber como são boas as coisas, né? Comer, dormir, a beleza, a arte, a música, pintura, escultura, a própria sexualidade, né? O tato, tudo isso vem de touro. Quando ele está funcional, o touro ensina para gente o como é importante o slow food, o slow motion, sabe? Fazer as coisas com calma, com tenacidade, com persistência, com determinação, não desistir diante de qualquer dificuldade. Então,
Touro ensina para gente isso. Agora, quando ele está no lado sombra, sem consciência, quando ele não tem muito a visão do lado escorpião, que é o oposto dele, ele pode entrar nisso de não resistir às tentações, não resistir às paixões, né? De ter um lado realmente um pouco mais apegado, ciumento, que está vendo ali que aquela relação não anda, mas ele quer continuar naquilo. Também uma coisa bem bastante interessante de um taurino que ele tem que prestar muita atenção, ou pessoas que têm muito touro no mapa, quando você está num emprego e assim, o taurino tem dificuldade realmente de mudança, de ir, de andar, ele vai muito aos poucos no tempo dele. Aí você vai tentar apressar um taurino para fazer alguma coisa. Não faça isso, porque aí mesmo é que ele segura, se ele for daquele realmente que não quer ouvir a visão do outro, a opinião do outro, porque muitas vezes ele te pede opinião, ele vai consultar um cartomante, ele vai consultar um astrólogo, mas ele não vai ouvir. Ele vai realmente, meus queridos clientes taurinos, não me matem, mas às vezes vocês fazem isso. Vocês pagam, vocês pedem opinião, vocês vão lá, consultam as cartas, mas vocês já sabem o que vocês têm na cabeça. Então, em algumas situações, isso pode ser complicado, porque vocês estão ali, não, é o meu valor, é o que eu quero fazer, eu não vou mudar de opinião. Só que às vezes a mudança de opinião é necessária, mas também quando o taurino muda de opinião, ele não olha para trás, ele vai adiante. Fez uma vez com ele, ele vai guardar sempre também. Então, ele age devagar. E às vezes, por exemplo, no trabalho, se ele trabalha num lugar que requer muita mudança, pode às vezes não ser o lugar ideal para ter aquele taurino, porque ele tem uma certa dificuldade às vezes de mudar, e se ele estiver num lugar que exija o tempo todo, que ele seja muito ágil, você pode estar perdendo uma grande capacidade que o taurino tem de ser firme, de ser tenaz, de ter persistência nas coisas. É isso que eles ensinam para a gente. Taurino é o esforço concentrado, ele é insistente, por isso que ele muitas vezes é erradamente chamado de teimoso, mas ele sabe o que ele quer, ele vai atrás e ele não tem pressa de chegar, ele vai no tempo dele. Ele age depressa para defender as posses dele, para defender a família, ele é muito apegado, ele é muito tradicional, mas ele vai devagar. Então, em algumas situações, realmente, o taurino fica muito inerte. E quando ele está no lado sombra, ele só vai se mexer se ele vê alguma utilidade para aquilo. Não é um julgamento do touro, mas é realmente quando a gente não tem consciência disso, esse lado materialista pode vir com muita força. Touro é o eu tenho, o oposto de escorpião, que é o que eu desejo. O que o taurino tem que tomar cuidado é porque ele tem uma necessidade de preservar aquilo que é dele. Então, isso traz o risco de quê? Escravização. Sou escravizado pela matéria, sou escravizado pelos sentidos, é aquele lado lá do oposto de escorpião que ele não consegue ter, porque que ele não consegue ter um olhar para isso, porque escorpião é o desejo, a intensidade. Então, é necessário saber que a matéria é maravilhosa, mas que você precisa ter esse cuidado. A bolsa de valores é regida por touro, nessa segurança material. Então, touro, no seu lado elevado, gente, ele é aquele que materializa sonhos. Você vai ver o taurino materializando os sonhos dele no planeta e te ajudando. Ele cuida, ele zela, ele preserva a memória. Então, aquelas pessoas que trabalham às vezes com a memória de um país, eu tenho um sobrinho taurino que é novo e que ele trabalha preservando a memória, por exemplo, da FEB, dos pracinhas. Então, o taurino trabalha muito com isso. Ele tem bom gosto, ele trabalha com arte, ele multiplica recursos, é a voz, é o canto. E taurinos famosos, Lulu Santos, a própria astróloga Márcia Sensitiva, da moda, Dona Stella Versace, Christian Lacroix, Leonardo da Vinci, Al Pacino, o médium Divaldo Franco, Jack Nicholson, Faustão e Cauã Raymond.
e até o próximo vídeo.